Glória a Deus. Vamos iniciar então a mensagem dessa noite, pedindo que o nosso Deus, através do seu Espírito, venha nos iluminar, trazendo entendimento, discernimento, revelação, iluminação, nos capacitando em nome do Senhor Jesus para transmitir a mensagem que Deus colocou em nossos corações para compartilhar com os irmãos, os presentes e os que vão depois também ver essa mensagem através da internet por outros canais. Que Deus nos abençoe, que nos nos capacite, que abra a nossa mente, abra os nossos corações. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua Palavra, nos corrija, nos instrua, nos ilumina, nos orienta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, venha nos venha, Senhor, nos ajudar, meu Deus, a compreendermos, Senhor Jesus, tudo que está na Tua Palavra, nas Sagradas Escrituras, ó Deus, para a glória do Teu nome, nós pedimos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, amém, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar a mensagem e queremos fazer menção da passagem que depois nós vamos ler os versículos, mas da passagem onde Jesus é procurado por um jovem, e aquele jovem tinha sido instruído no conhecimento da palavra de Deus, e ele então faz um questionamento ao Senhor Jesus, perguntando ao Senhor Jesus o que era necessário para que ele assim então entrasse no reino dos céus, para que ele seguisse ao Senhor Jesus. Vamos ler aqui qual foi a pergunta que ele fez. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 18, o verso 18 diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então olha só, aquele jovem provavelmente era de uma família nobre dentre os judeus, de uma família sacerdotal, porque aqui diz nessa versão da Bíblia que nós estamos lendo, que é a King James atualizada, que faz referência a aquele jovem como um líder judeu. Então, para exercer esse papel de líder, deveria ser uma pessoa muito bem preparada, no conhecimento das Escrituras, e também pertencer a uma família sacerdotal. E aí ele perguntou então para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Imagine que você hoje pudesse chegar na presença do Senhor Jesus, e você, sendo um bom cristão, temente a Deus, conhecedor da Bíblia, se esforça, se dedica para obedecer a Deus. Misericórdia com esse microfone hoje. E então você se sentisse compelido a perguntar ao Senhor Jesus, até mesmo para, quem sabe, ter certeza da sua salvação, você se dispusesse então a fazer essa pergunta, uma pergunta semelhante a essa que aquele jovem fez: Senhor, o que eu devo fazer? Ou seja, além daquilo que eu tenho feito, além daquilo que eu já estou fazendo, o que mais que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ou para ir morar com o Senhor nos céus, viver eternamente com o Senhor nos céus? Então, imagine que é você no lugar desse jovem. E aí, o Senhor Jesus respondeu àquele jovem. Nós vamos ler aqui o verso 20: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, o jovem realmente era um excelente cristão, obediente a Deus e aos mandamentos de Deus.
de não matar, de não adulterar, de não furtar, de não dizer falso testemunho, de honrar os seus pais e aquilo que a Bíblia da época, ou seja, os 10 mandamentos, requeriam de todos nós, inclusive de nós hoje. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Venda tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Glória a Deus. Então, aquele jovem que já se achava aprovado por Deus, perguntando muito provavelmente para receber ali um reconhecimento, público do Senhor Jesus. Provavelmente ele, como diríamos no dia de hoje, estava se achando aprovado, mas havia algo que o estava reprovando para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus. Ele era apegado às muitas riquezas que possuía. O seu coração estava apegado àquelas riquezas, porque quando o Senhor Jesus falou para ele que ele deveria vender os seus bens e doar aos pobres, ele desistiu. Ele ficou triste porque ele não queria abrir mão das suas posses, dos seus bens, das suas riquezas. Então, a mensagem que nós trazemos nessa noite é sobre o que há em nosso coração que possa nos impedir de entrar no céu. Nós vamos buscar examinar a nós mesmos à luz da palavra de Deus, para compreender o que é necessário nós deixarmos, abrirmos mão. Nós não como aquele jovem rico que não quis abrir mão dos seus bens, das suas posses, mas o que nós precisamos, de que nós precisamos abrir mão, do que nós precisamos deixar, para que assim isso não seja um impedimento a nós de entrarmos no reino dos céus. Veja que a palavra do nosso Deus, ela nos declara em Mateus, no capítulo 6, vamos ler aqui dos versos 19 a 21. Mateus 6 nos diz assim, 19 a 21: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então é claro que a pessoa possuir bens, possuir riquezas, não é necessariamente impedimento para que ela entre nos céus, mas sim se ela colocar o seu coração naquilo que ela possui, se ela valorizar além do que deve, se ela tiver uma postura errada diante dos seus bens, das suas riquezas, isso sim poderá impedi-la ou nos impedir, a qualquer um de nós, de entrar no reino dos céus. E não somente as riquezas materiais, mas qualquer coisa ou pessoa que concorra, que venha concorrer com o lugar que é do nosso Senhor Jesus em nosso coração, poderá nos impedir de entrar no reino dos céus. Porque o Senhor Jesus, quando questionado sobre o que nós deveríamos fazer
o que era mais importante, veja agora em Mateus, ainda no capítulo 6, no verso 33, o que era mais importante para nós. Vamos ler aqui, vamos ver a pergunta primeiro, antes de trazer a resposta, para não ficar um pouco vago. Mateus 6, vamos sair aqui de Lucas e vamos voltar lá para Mateus 6. Então aqui nessa passagem Jesus está exortando os seus discípulos para não ficarem preocupados com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Vamos ler no verso 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Glória a Deus. Então aqui ele vai explicar, depois no verso 33 ele vai concluir esse ensinamento para nós ainda hoje. Diz assim, Mateus 6, 33 e 34, nós vamos ler: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então nós não precisamos ficar preocupados com as coisas. E entenda bem, o fato de a preocupação ela está associada com a falta de fé. Se nós ficarmos preocupados com alguma coisa e aquele nível de preocupação ultrapassar a nossa confiança em Deus, a nossa segurança em Deus, a nossa certeza de que Deus está cuidando de nós, aí sim, essa preocupação ela se torna, ela dá lugar à dúvida, dá lugar ao medo, dá lugar à ansiedade, e aí nós estaremos sendo incrédulos, ou seja, nós não estaremos confiando em Deus e na sua palavra, e aí sim nós estaremos pecando por não confiarmos na palavra de Deus. Nós precisamos confiar em Deus e na sua palavra. Ele é fiel, amém? Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece sendo fiel, mas fiel não propriamente a nós, mas a Ele mesmo e a sua palavra, porque nós somos falhos e pecadores. Então Deus não pode ser fiel a quem é falho e pecador, Ele tem que ser fiel a Ele mesmo, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Verso 34 nos diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, como que nós devemos viver? Como o crente deve viver, o cristão? Confiando em Deus e nas suas promessas, na sua palavra. Mas isso não significa que eu não deva me esforçar, me empenhar, me dedicar, trabalhar, ser responsável, cuidar da minha vida, cuidar das minhas responsabilidades, cumprir bem os meus papéis, seja como homem, como esposo, como pai, como trabalhador, como empregado, como empresário, como cristão, como obreiro, como pastor, como o que for, amém? Qualquer dos papéis que eu tenha que me desincumbir, desempenhar, eu preciso ser responsável, porque nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Só que nós temos que entender bem a visão de reino que Deus tem. Qual que é a visão que Deus tem para nós? Deus nos colocou aqui na terra para vivermos aqui
de forma semelhante ao que a vida é no céu, mas com o pecado foi desvirtuado esse propósito original de Deus. Então agora nós temos que procurar conciliar aquilo que nos é possível fazer com muito esforço, com muita dedicação, com muita fé, com muita perseverança, para trazer o reino de Deus para nós e também levar o reino de Deus para as pessoas. Como que eu faço para trazer o reino de Deus? Eu propriamente não consigo fazer isso, porque é Deus quem pode fazer isso, mas eu desejando, querendo ardentemente, perseverando insistentemente em buscar a presença de Deus, em buscar um relacionamento de proximidade, de intimidade com Deus, eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida, e assim automaticamente Deus virá sobre mim com tudo o que Ele é, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua justiça. A sua presença, o seu Espírito vai me envolver, e eu vou receber de Deus aquilo que é de Deus. Deus nunca vai dar algo para alguém que não está desejoso por receber, que não vai valorizar aquilo que Deus tem. Deus pode esporadicamente fazer alguma coisa por alguém, um milagre, exercer misericórdia, que é a misericórdia para todos os homens, sejam cristãos ou não cristãos. A misericórdia de Deus é para com todos, amém? Mas o favor de Deus, a bondade de Deus, as bênçãos de Deus, elas são para aqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus. Mas excepcionalmente Deus também pode fazer algo, abençoar as demais pessoas. Inclusive Ele assim o faz na sua justiça, como nós já falamos em outras oportunidades. Se a pessoa ela é uma pessoa que trabalha honestamente, que ela se dedica, que ela se empenha naquilo em que ela procura ser correta, agir com justiça, Deus irá abençoá-la. A salvação é outro aspecto. Por isso que muitas vezes o ímpio ele pode até prosperar. É claro que muitos prosperam desonestamente. Esses que prosperam desonestamente, eles, mais dia menos dia, eles vão ser responsabilizados, eles vão ser punidos, eles vão sofrer as consequências do seu erro, da sua prática persistente no pecado. O pecado continuado, a pessoa vive praticando aqueles tipos de pecado, traz consequências já para essa vida e impede a pessoa de entrar no céu. Amém? Então, agora a consequência pode não ser necessariamente da maneira como nós gostaríamos, ou seja, nós muitas vezes queremos que Deus faça justiça segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa razão, segundo a nossa vontade, e invariavelmente não é assim que acontece, porque Deus ele sabe como fazer a sua justiça. Amém? Então Deus pode punir a pessoa de outras formas, e aí não nos cabe entrar nesse mérito, porque nós não podemos saber aquilo que Deus não quer revelar. Os casos particulares que Deus tem com cada um, só se Deus revelar. Caso contrário, nós não vamos saber com toda certeza. Podemos até ter uma noção, podemos até pensar que pode ser isso, pode ser aquilo, mas afirmar nós não podemos. Vamos ver agora em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler os versos 28, 29 e 30. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus: Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições,
mas no mundo futuro, agora nós precisamos ler, eu não anotei aqui o 31. Então, espera aí, vamos lá, Marcos 10, senão vai ficar sem sentido, né? Eu fiz um recorte aqui, mas na pressa falhei, porque eu não anotei o verso seguinte. O 31, vamos reler o 30 e depois emendar com o 31. Vamos voltar lá no 29. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Amém? Então nós, aqui Pedro, depois que Jesus havia comentado, né, com eles, feito esses ensinamentos, feito esses comentários, ele ficou pensando, e como ele era muito afoito, ele foi logo falando o que estava pensando. Mas como é que nós vamos fazer então para entrar no reino dos céus? Porque nós já temos deixado as coisas para trás para seguir o Senhor. E aí Jesus respondeu dessa forma. Então Deus nos recompensa, amém? Ele é justo e Ele sabe recompensar corretamente a todos quantos se esforçam, se dedicam em favor do seu reino, em favor do seu evangelho, em favor de fazer a vontade de Deus. Nós gostamos sempre de mencionar que Jesus fazia questão, meu Deus, mas isso aqui hoje está um caso sério. Jesus fazia questão de falar que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos compreender isso, porque se Jesus, sendo santo, sendo homem perfeito, ele viveu dessa forma, nós precisamos entender isso também. Nós precisamos cada dia mais buscar saber, identificar corretamente qual é a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, ela já está registrada na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Agora nós precisamos conhecer a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, entender a Bíblia para entender a vontade de Deus. E ao conhecer e entender, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos aplicar nas nossas vidas aquilo que Deus quer, como que Deus quer que nós vivamos. Nós podemos fazer as coisas de maneira errada, por contrariar a vontade de Deus, podemos fazer as coisas de maneira correta, por fazer de acordo com a vontade de Deus, mas nós podemos fazer também com a motivação errada, fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado, com a motivação errada. Foi o caso daquele jovem rico. Ele fazia as coisas de maneira correta, ou seja, obedecia à lei de Deus, que ele aprendeu desde cedo. Ele conhecia bem a lei de Deus e obedecia, mas no seu coração havia uma motivação errada em relação aos seus bens, às suas riquezas. Ele tinha apego, ele colocou o seu coração nas riquezas, e as riquezas por si só, elas não são más, não é errado, não é mal nós possuirmos bens, nós temos riquezas. O errado é nós colocarmos o nosso coração em tais coisas. Veja, veja o que nos diz a palavra de Deus aqui, vamos localizar aqui, sobre esse aspecto nós mencionamos agora.
onde é que nós deixamos anotado aqui? Não. Se nós não acharmos aqui, deixa-me ver, barará, papá, nós vamos mencionar olha só, antes de nós falarmos então, o que nós queremos falar é sobre onde nós colocamos o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Deixa eu localizar aqui. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Por quê? É o que nós estávamos falando. Se nós colocarmos o nosso coração nas coisas materiais, está no verso 21. Estava bem fácil aqui, né? Então, Mateus, verso 21, 6, 21. Estávamos em Marcos, vamos voltar lá para Mateus 6, 21. Vamos ler aqui 19, 20 e 21. Não acumuleis tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Nós já até tínhamos lido, né? Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, se nós queremos possuir bens materiais, riquezas, nós temos que aprender com Deus como que deve ser a nossa postura, de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos ficar apegados a nada. Nada pode nos impedir de entrar no céu, se nós assim quisermos. Claro, né? Nós temos também a liberdade de escolher se nós queremos ir para o céu ou não. Se nós quisermos ir para o céu, se você quer ir para o céu, meu irmão, se você quer ir para o céu, então você tem que escolher: vou fazer a vontade de Deus ou não vou fazer a vontade de Deus? Porque às vezes as pessoas se enganam. Elas pensam que por causa da religião, porque vão na igreja, fazem algumas coisas, elas praticam algumas coisas que são ensinadas de acordo com a sua religião, elas podem ter a segurança de que elas vão entrar no céu. Nós não podemos falar nem que sim, nem que não, porque só Deus conhece o coração do homem. Mas se tiver alguma coisa concorrendo com o lugar de Deus no seu coração, ocupando o lugar de Deus, concorrendo com Deus, é muito provável que isso vá te impedir de entrar no céu, pelo que nós estamos lendo, pelo que nós estamos examinando nas Escrituras. Porque se nós colocarmos o nosso coração em qualquer coisa, por exemplo, se eu estiver colocando o meu coração na minha esposa, ou a esposa no esposo, ou nos filhos, ou nos pais, ou enfim, em alguma pessoa, e o amor que eu tenha por aquela pessoa, ela me impede de servir a Deus com esse coração inteiro consagrado a Deus, no meu coração eu desejo mais estar na companhia da pessoa do que na presença de Deus, eu já estou incorrendo nesse risco, porque eu estou colocando o meu coração, o tesouro que está no meu coração, não é o tesouro principal, o maior tesouro não é Deus, não é o Senhor Jesus, é a pessoa. E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas. Não, eu posso amar a Deus, mas eu vou amar minha família em primeiro lugar. É mais importante para mim eu me alegrar com a minha família, eu festejar com a minha família, eu estar bem com a minha família, eu ter uma boa convivência com a minha família, do que o meu relacionamento com Deus.
Se eu estiver vivendo dessa forma, eu estou incorrendo num sério risco de não entrar no céu. Por quê? Porque eu estou colocando pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuge em primeiro lugar na minha vida. Então esse não é o lugar que é de Deus. O primeiro lugar não é de Deus na minha vida, não é o mais importante para mim. Se não for, está errado. Por quê? Porque quem que é o autor da vida? Quem que te deu a vida? Quem que me deu a vida? Quem que nos mantém vivos, respirando? E de quem nós dependemos para ir no céu, ir para o céu? A quem que nós devemos priorizar em agradar? A Bíblia deixa claro sobre isso. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Ou seja, é mais importante eu fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade das pessoas. Eu posso amar muito a minha esposa, mas se ela estiver querendo concorrer com Deus na minha vida, eu vou ter que falar para ela: meu bem, minha querida, meu amorzinho, deixa eu te explicar, não é assim não. Eu te amo, mas em primeiro lugar na minha vida tem que ser Deus. Amém? Em relação a qualquer pessoa, e assim também em relação às coisas materiais. Nós sabemos também que Jesus, ele ilustrou também uma passagem onde um homem, fez uma grande colheita. Ele colheu absurdamente, vamos dizer assim, naquele ano, naquela safra. E ele ficou pensando o que ele ia fazer. Não, eu já sei, decidiu depois de pensar: eu vou desfazer esses celeiros aqui e vou construir celeiros maiores para armazenar toda essa minha colheita, e depois eu vou curtir a vida. Na linguagem moderna, poderíamos dizer dessa forma. Mas aí o que o Senhor Jesus falou? Chamou ele de louco. Falou: louco, nessa mesma noite sua alma será requerida. Ou seja, ele estava dando muita importância, muito valor também para as coisas materiais, e a forma como ele ia usufruir da sua vida, com o lucro, com a renda daquilo que ele já tinha conquistado. Então nós precisamos aprender que o reino de Deus deve estar dentro de nós, e nós devemos ansiar para que o reino de Deus ele seja parte indispensável, um integrante indispensável na nossa vida. O nosso coração deve ser voltado para implantar o reino de Deus em nós. Qual que é o reino de Deus? É a vontade de Deus, é Deus comigo, é eu fazer a vontade do meu Pai, como Jesus dizia. Então eu preciso fazer tudo possível, tudo que eu for fazer, eu tenho que ter essa visão de reino. No meu trabalho, eu tenho que ir trabalhar com a visão do reino. O que é ir trabalhar com a visão do reino? Eu tenho que fazer o meu melhor, não como quem estivesse fazendo simplesmente para homens, não simplesmente para receber o meu salário, mas eu tenho que ir fazer para agradar a Deus, tendo um comportamento digno de um verdadeiro cristão, no tratamento com as pessoas, na obediência às normas, às regras da minha empresa, sendo submisso às autoridades, aos meus patrões, aos meus chefes, aos meus superiores. Em relação à igreja, ao ministério, da mesma forma. Se eu pertenço a uma igreja, a um ministério, como que eu devo agir? Você está vindo aqui, eu estou deixando de vir por minha causa, por causa do pastor? Não, você tem que vir por causa de Deus. Agora, como que você vai se comportar? Você vai ser frequente nos cultos? Ou você vai vir só de vez em quando, só quando te der vontade? Porque para servir a Deus, nós não podemos escolher e colocar a nossa vontade em primeiro lugar. A vontade da nossa natureza carnal, ela deve ser subjugada. E como que eu faço para conseguir ter vitória nisso?
eu tenho que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, como sendo mais importante. Então, tudo que é para glorificar a Deus, tudo que vai honrar a Deus, é o que eu devo colocar como o mais importante. É a minha visão, é o meu objetivo, é o meu foco, tem que ser esse. Na vontade, aisudeai Deo, aisudeclai, na vontade de Deus. Se eu entender isso e tomar uma decisão e começar dia a dia me empenhar, me dedicar para buscar o cumprimento da vontade de Deus na minha vida, com certeza que eu vou ser ricamente abençoado por Deus. E tudo aquilo que Deus tem de promessas, eu vou começar gradativamente, no tempo certo, a colher, a receber, porque nós vimos que Jesus falou: olha, quem abrir mão das coisas, das pessoas, por amor a mim, será recompensado, já nessa vida, e principalmente na vida eterna, amém? Então, é lógico que nós também queremos receber recompensas nessa vida presente, vivendo bem com as pessoas, tendo a família unida, tendo uma boa saúde, tendo uma prosperidade nas finanças, como fruto do nosso trabalho, de toda a nossa atividade profissional. Tudo isso não é errado, e nós também não é errado nós querermos receber essas bênçãos de Deus. É claro que não, só que nós não podemos colocar essas bênçãos como sendo mais importantes do que Deus. É o que normalmente se fala: a pessoa está buscando a Deus ou está buscando somente as bênçãos de Deus? Se você estiver se relacionando com Deus só porque você quer receber aquilo que Deus pode te dar, você está sendo interesseiro, e da pior forma. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Então, muitas vezes, enquanto nós ainda somos imaturos, espiritualmente falando, ou mesmo não temos uma maturidade ainda decorrente da própria idade, nós incorremos nesse risco. Todos nós estamos provavelmente em alguma situação, já passamos por aí, eu já passei por isso, e se eu não vigiar muito, eu posso passar ainda hoje, dessa busca interesseira. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo, buscar de Deus essa condição de nós crescermos espiritualmente, e também de nós aprendermos como agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, o que eu tenho que fazer? A vontade dele. Qual que é a vontade dele? Temos que conhecer e praticar. Se eu começar a cada dia tomando decisões que eu tenho consciência que eu preciso mudar e que eu preciso me posicionar de uma forma que agrade a Deus, e começar a orar e persistir nesse propósito, orar, jejuar e me dedicar e me empenhar para ser transformado, aos poucos eu vou conseguindo ir avançando. Agora, se a pessoa ela pensa: não, isso aí, esse nível de santidade, isso é utópico, isso não tem como, isso aí é uma coisa que era só para Jesus, era só para os apóstolos. Então você não vai sair do lugar. Se você der liberdade para aquilo que a sua natureza carnal vai falar para você: não, fica em casa, hoje não precisa ir na igreja não, você já está cansado hoje, não precisa orar não, amanhã você ora, e amanhã também vai estar cansado e não vai orar. Não precisa ler a Bíblia não, hoje não dá, hoje o dia foi muito cansativo, agora é hora do seu sono. Isso que a nossa carnalidade, a nossa natureza carnal fala para nós. Ela nos desmotiva a buscar a Deus. É o que o apóstolo Paulo falou: é a luta da nossa carne, natureza carnal, contra o nosso espírito, nossa natureza espiritual. Como que nós vencemos essa luta? Falando não para a vontade da nossa carne, quando ela está em oposição à vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para nós? É que nós nos aproximemos mais dele.
como que nós nos aproximamos mais dele? Orando mais, jejuando mais, cultuando mais, lendo mais a Bíblia, estudando mais, praticando aquilo que nós temos aprendido, exercitando a prática do amor, especialmente em tudo que nós formos fazer. Nós temos que buscar fazer tudo movidos por amor a Deus e também por amor ao nosso próximo. Não importa se o próximo está de cara feia, se você dá um bom dia e ele não te responde, se você manda um versículo e ele não fala nada, você tem que perseverar em fazer o bem, amém? Porque se essa pessoa em algum momento não reconhecer que ela está sendo amada, que você se importa com ela, que você quer o bem dela, e ela não reconhecer e começar a te corresponder, Deus vai te abençoar, vai corresponder a você de outra forma, usando outras pessoas. O próprio Deus vai falar com você, vai alegrar o seu coração, vai te fortalecer. Então, quando nós nos empenhamos em fazer o bem sem desanimarmos, sem desfalecermos, como diz a Bíblia, nós vamos ser recompensados por Deus. Nós vamos ser ser abençoados e vamos ter vitórias e vamos receber mais bênçãos. Então a vida do cristão é essa, nós vamos numa caminhada de fé em fé, uma fé hoje, uma fé maior amanhã, uma fé ainda maior depois de amanhã e assim sucessivamente, e de glória em glória. Cada dia mais que nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos dedicamos em obedecer mais a Deus, em agradar a Deus, mais a presença de Deus virá sobre nós, mais a glória de gloriare cante, mais a glória de Deus virá sobre nós, amém? Mais crédito com Deus nós teremos. Quando nós formos orar, Deus levará em conta as nossas orações, se nós estivermos vivendo de uma forma para agradar a Ele, para colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, amém? Então essa foi a mensagem de Deus para nós nessa noite, e vamos nos empenhar então em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, em parte já nessa vida presente, e aquilo que não for acrescentado para nós na vida presente, com certeza será na vida futura, amém? Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa confiança, e essa deve ser a nossa esperança. Glória a Deus. Deus é fiel, e Ele não deixa ninguém sem ser recompensado. Ele nos recompensa de uma forma ou de outra, ou hoje, ou amanhã, ou no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Isso nós não sabemos, de que forma também nós não sabemos, mas Ele vai nos recompensar, e aquilo que não vier para nós na forma de recompensas nessa vida presente, na vida eterna virá, com certeza, em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que essa palavra, ela produza efeitos para você, ela transforme a sua visão, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, para você se posicionar de uma forma diferente, que você queira uma mudança na sua vida, que você saia do comodismo, porque você não está vendo vitórias, você não está avançando, porque você precisa mudar. Quando nós não estamos conseguindo vitórias, quando nós não estamos vencendo, nem que seja a nossa fé crescendo, é porque tem alguma coisa errada, e se tem alguma coisa errada, nós temos que buscar o erro em nós em primeiro lugar, não é ficar querendo apontar o erro no outro, nas circunstâncias, no presidente da república, enfim, no sistema, no diabo. Não, Deus é maior do que tudo, amém? E Ele tem Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar vitória, mas temos que nos posicionar de uma forma que o agrade, fazendo a sua vontade, colocando a sua vontade em primeiro lugar. Que Deus tenha falado com você através dessa mensagem, que ela se torne viva para você e produza os efeitos que Deus assim quiser destinar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém?